Desce o sol atrás dos montes e a tarde já chegou. Calma e quieta, vem a noite, mais um dia terminou. Já se foi com sua luta, logo a negra noite vem. Mas é doce a lembrança, perto está o lar de além. Perto do lar, perto do lar, perto sim do lar dos céus. Shalom, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem, na paz, né? Com muita alegria, muita felicidade. Sabemos que tem também as dificuldades, mas que com a ajuda do Senhor a gente supera tudo, não é isso? Superamos tudo com a ajuda do Senhor. Então, hoje eu estou passando aqui para deixar, né, mais uma mensagem sobre lá em Oséias, Oséias 4:6. Vocês leiam lá em Oséias 4:6. Lá fala assim, o Senhor falando para a gente, né, que estamos aqui na terra. O meu povo perece por falta de conhecimento. Então, o Senhor deixa muito claro que a gente perece aqui neste mundo. A gente passa por coisas terríveis neste mundo por falta de conhecimento, conhecimento da palavra, né? E também, gente, eu passei por uma experiência que eu quero contar para vocês, né? Porque às vezes nos falta conhecimento na questão da saúde, nos falta conhecimento na questão das finanças, né? A gente não aprende, né, a economia, então a gente acaba se enrolando nas finanças por não estudar o assunto, né? E poder fazer a coisa certa, né? Para que a gente não venha a sofrer por causa das escolhas erradas, não é isso? Então, há uns dias atrás, apareceu uma feridinha, uma ferida. Não era bem uma ferida, era um caroço no meu corpo, né? E aí eu fui no médico e ele examinou e falou que eu ia tomar um remédio. Ele me passou o remédio, eu comprei o remédio. Só que quando eu cheguei em casa, que eu fui ler a bula do remédio, ali fala que esse remédio só pode tomar por 3 dias, porque tem muitos efeitos colaterais. E um deles era que dificultava o sangue até para chegar no coração, né? É a circulação do sangue para chegar no coração. A pessoa que tinha pressão alta tinha que ter muito cuidado para tomar esse remédio e várias coisas. Aí eu falei, Senhor, eu não vou tomar esse remédio não. Já tenho uma idade de 70 anos para estar tomando um negócio desse. A gente sabe que nessa idade nossos órgãos, né, coração, rim e fígado já não funcionam igual como jovem, né? Então, eu fui lá e eu fui e decidi não tomar o remédio. E aí fui na farmácia e expliquei, né, que eu estava com um carocinho, uma feridinha, que mas não era coisa nada demais. Mas aí eu fui lá e peguei uma pomada que não precisa de receita médica para usar. Nessa pomada tinha escrito assim antibiótico. E o médico disse que se aquele remédio não desse resultado, que eu ia ter que tomar antibiótico. Então eu comprei essa pomada, né? E comecei a usar. Usei a pomada e realmente diminuiu bastante, mas o que concretizou mesmo, né, que sarou mesmo, foi eu peguei um pedaço da raiz da cúrcuma e cortei assim um pouquinho e ficou uma aguinha. E essa aguinha eu pegava a raiz e esfregava no lugar. E eu sei que sumiu, que desapareceu, isso já tem mais de um mês, e graças a Deus, solucionei o problema. Ou seja, né, claro que se eu tivesse com um problema sério, eu tomaria o remédio, né? Porque tem problemas que é muito grave que a gente, né, tem que usar aquele remédio. Isso se a gente não achar uma coisa natural para curar, né? Então eu solucionei o problema, né? Não precisei daquele remédio, não precisei, e se não desse resultado eu ia ter que tomar antibiótico, não precisei, graças a Deus, e solucionei o problema. Então, às vezes, falta sabedoria. A gente não pode tudo que um médico falar você fazer, tudo que um pastor falar você fazer. Não, você tem que pensar e ver se aquilo é bom para você ou não, né? Ver se é bom para você ou não. Porque tem coisas que, por falta de sabedoria, a gente perece, né? Imagina, gente, olha, eu já me curei.
de hemorroida, que já estava para operar, porque o remédio não dava mais jeito, eu usava Proctin-1, Berlinprocto, tudo quanto era pomada, eu usava e já estava, de vez em quando eu defecava, sangrava, e já não estava dando mais jeito. Então eu fui para o médico passou a operação, então eu fui, estava me preparando para operar. Só que aí minha filha foi no médico naturalista e ele, aconselhando lá, falou que se a pessoa tomasse água em jejum todos os dias, uma quantidade boa, né, que na época foi 6 copinhos daquele de extrato do pequeno, que evitaria muitas doenças. E quando minha filha chegou em casa que me falou isso, eu não pensei na hemorroida, porque eu já ia operar, mas eu fiz, eu disse, já que vai evitar doenças, eu vou fazer. E comecei, resultado, não precisei operar da hemorroida, com água em jejum, eu não precisei operar da hemorroida. E isso tem mais de 30, acho que uns 30 anos isso, e até hoje não tenho problema nenhum com a hemorroida. Tomando, então, por que, que eu estava com esse problema? Porque eu não estava tomando água suficiente. Só isso solucionou. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né, para que a gente possa obter os conhecimentos necessários em todas as áreas. Por que, que tem gente sofrendo horrores aí por conta de dívida e prejudicada? Por quê? Porque faz dívida que não pode assumir, né? Ou então compra coisas desnecessárias que não pode assumir, porque às vezes quando você faz uma dívida para comprar uma casa, né, mas que você possa pagar também, né? Então isso traz paz, porque você pode pagar. Mas às vezes a pessoa faz dívida por coisas bobas, por ansiedade, está com problema e vai, e compra, né? Então a gente tem que ter essa sabedoria, como lidar com as finanças, né? Como lidar nessa questão da saúde, gente, muita gente sofrendo hoje por conta de tanto remédio. Quer ver um exemplo? Meu pai era farmacêutico. E meu pai, ele tomava muito remédio, um para o coração, outro para rim, outro para isso, para aquilo. Eu sei que era um saquinho cheio de remédio todo dia, e ele tinha farmácia. E minha mãe era no chá, só chá, chá. Depois meu pai faleceu. Aí eu lembro que minha mãe falava, aí, seu pai com a farmácia já faleceu, eu com o meu chá estou viva até hoje. Ela falava isso, né? E eu fui assim, mais pro lado dela também, negócio de chá, dessas coisas, eu gosto, né? Então, a gente tem que obter essa, estudar os assuntos, alimentação adequada, né? A gente saber também usar produtos naturais para curar nossas doenças. Isso tudo evita um mal para o nosso corpo, né? Na mente, a gente tem que ter sabedoria, como cuidar da nossa mente, né? Por isso que é importante ler a palavra, porque na palavra o Senhor orienta todas essas coisas, né? O Senhor orienta que a gente não esteja ansioso por coisa alguma, né? O Senhor dá orientação sobre finanças na palavra, né? Dá orientação sobre relacionamentos com as pessoas. Tudo isso a gente adquire na palavra. E o fato da gente estar estudando a Bíblia e colocando em prática, isso ajuda a gente a se aproximar cada vez mais de Deus. E Deus vai nos dando sabedoria em todas as áreas da nossa vida, né? Então, vamos ter esse conhecimento, vamos estudar sobre alimentação, vamos estudar remédios naturais. Muita coisa hoje em dia se cura com remédio natural. Porque esses remédios farmacêuticos, esses remédios, eles às vezes cuidam do coração, mas prejudicam o rim, o fígado, não sei o quê. E as folhas não, os remédios naturais, eles cuidam de tudo. Enquanto está cuidando do coração, está cuidando do rim, de tudo. Né? Então é muito melhor essa medicina natural do que a farmacêutica. É claro que quando é necessário a gente tem que usar. Né? Quando é necessário tem que usar. Então é assim, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês, né, hoje, para ter cuidado com suas escolhas em todas as áreas da sua vida. E vá para a palavra, porque lá você, além de ter essa inteligência e essa sabedoria que Deus dá, tem também a proteção divina. A obediência a Deus traz proteção divina, porque Adão e Eva foram sofrer terrivelmente, porque eles desobedeceram, né? Mas o plano de Deus é que a gente seja feliz. Ele criou Adão e Eva para ser felizes, né? Dê um lar maravilhoso, lindo, né? Para que eles vivessem em paz. Igual a gente, se a gente quer um lar feliz, um lar, né, de paz, de harmonia, a gente tem que obedecer a Deus, porque Deus vai dando passo a passo para que a gente organize o nosso lar, para que a gente tire tudo que não agrada a Ele, né, para que a gente cuide da nossa mente, não deixe entrar nessas coisas horríveis que está acontecendo no mundo hoje, a gente não deixa entrar na nossa mente, né?
para que a gente tenha uma boa alimentação, ele também dá o conhecimento da boa alimentação, né? E em todas as áreas da nossa vida. Então, é essa mensagem, né, que eu quero deixar para vocês e essa experiência que eu vivi há pouco tempo, né? Se eu tivesse tomado aquele remédio, eu não sei o que seria, né? Porque de vez em quando eu tenho pressão alta, eu não tenho direto, eu nem uso remédio para pressão. Mas de vez em quando eu como muita, saio, né, da minha rotina de alimentação, às vezes minha pressão fica alta. Então, o que poderia ter acontecido com aquele remédio? E talvez entrasse outros remédios mais fortes de antibiótico, né? E eu, graças a Deus, o Senhor me deu essa sabedoria e que eu vi que aquilo não ia ser bom para mim, já que o problema era simples. Então, eu, orientada, buscando, né, do Senhor a solução do problema, o Senhor me deu sem precisar. A pomada foi R$ 17, gente. Com essa pomadinha e mais a cúrcuma, sanei o problema, entendeu? É claro que eu faço meus exames todo ano, né, para ver como é que tá colesterol, isso e aquilo, eu faço todo ano para ver como é que tá. Mas a minha confiança está nos remédios naturais e graças a Deus até hoje tem dado certo, né? Tem dado certo. Então eu deixo isso em nome de Jesus Cristo, amém, e até o próximo vídeo.